feijão mais bonito que eu já colhi. É o feijão mais bonito que eu já colhi. Só fala já. Já. É o feijão mais bonito que eu já colhi. É o feijão mais bonito que eu já colhi. E a crise? Insensível. Crise alimentar nada mais é que o aumento absurdo do preço dos alimentos. É causada por vários motivos, como aumento da produção destinada aos biocombustíveis. O principal problema tem relação com o etanol produzido nos Estados Unidos. O Fundo Monetário Internacional estima que a produção de etanol americana é responsável por metade do aumento da demanda mundial de milho nos últimos 3 anos. Isso aumentou o preço do milho e o preço das ações. Dessa forma, aumentam também os custos de produtos bovinos e suínos, já que o milho é usado em rações animais. Fatores naturais que atrapalham a produção agrícola. Secas, enchentes, pragas, doenças nos rebanhos provocam graves quebras de safra na China, Europa e Austrália, reduzindo a oferta de comida. Recortes sucessivos do preço internacional do petróleo. O preço do barril de petróleo vem aumentando desde o início de 2007, o que elevou o preço dos transportes e dos insumos como fertilizantes e adubos. A ação das especuladoras e a queda acentuada do dólar. A crise global de crédito originada nos Estados Unidos fez com que os investidores procurassem os fundos de commodities como alternativa para ganhar dinheiro. Acabaram ajudando a jogar os preços para cima, já que os alimentos são cotados internacionalmente em dólar. Os países estão comendo mais. Além de comer mais, a população desses países está se tornando mais urbana, ou seja, deixou de produzir o próprio alimento para comprá-lo no supermercado, o que torna necessário que se produza mais comida em larga escala para atender as cidades. A falta de água é um dos fatores e os aspectos naturais, como a chuva, a tomada de enchentes, também influenciam esses altos valores. E essa crise, ela revelou um baixo investimento na agricultura. Em 2007, a fome atingiu cerca de 6 milhões de pessoas devido a essa crise. Em 3 anos, os alimentos subiram, em geral, cerca de 60% em média. Em 2006, de 2006 para cá, os cereais aumentaram cerca de 97%. 70% da humanidade se alimenta de milho, trigo e arroz. E a pecuária também está na crise. A carne bovina no Brasil tem sofrido um forte aumento no seu preço nos últimos anos, devido ao processo de redução de investimentos e abate de matrizes que levou à diminuição do rebanho em pelo menos 6%. A redução da oferta de gado, matéria-prima da indústria, juntamente com o aumento da capacidade de abate, levou à forte valorização do boi e ao aumento da ociosidade dos frigoríficos. Valorização da matéria-prima significa aumento de custo, principalmente se essa matéria-prima, no caso, for o boi. Responde por 80% a 90% dos desembolsos da indústria. Como proposta de solução para a crise apresentada nesse documentário, foram apresentados os alimentos orgânicos e transgênicos. Os alimentos orgânicos são aqueles cultivados sem o uso de adubos químicos ou agrotóxicos. As suas vantagens são: evitar problemas de saúde causados pela ingestão de substâncias químicas tóxicas, proteger a qualidade da água, a fertilidade do solo, a vida silvestre, além de serem mais nutritivos, incentivar a produção a longo prazo, torna os orgânicos mais baratos. Suas desvantagens são: podem custar até 50% mais, e como não interfere na natureza, o cultivo segue os calendários da estação.
Os transgênicos são organismos geneticamente modificados que tiveram genes de qualquer outro ser vivo inserido em seu código genético. O processo acontece com a transferência de um ou mais genes responsáveis por determinada característica no organismo para outro organismo, ao qual se pretende incorporar esta característica. Vantagens: resistência a doenças, tolerância a herbicidas, resistência a insetos, maior resistência e durabilidade na estocagem e armazenamento, alimentos mais nutritivos, aumento na produção de alimentos, redução do dinheiro gasto em pesticidas e podem ser cultivados em solos que normalmente não estão aptos para ser cultivados. As desvantagens são alterações no sistema imunológico e em vários órgãos vitais, alergias alimentares, perda da diversidade genética na agricultura, possível surgimento de superpragas, extermínio de insetos benéficos para a agricultura e reversibilidade dos impactos na natureza. O que falta é um planejamento adequado e políticas honestas que tenham como meta o bem do país e da população, e não de um pequeno grupo com interesses particulares e egoístas. Tipo exemplo. Medo. É incrível tudo isso. Ai, o trabalho. Como é bom trabalhar. O que você acha sobre Getúlio Vargas? Oi, tá bom, gatinha? Como é que você tá? Vem pra cá. Oi. Oi. Você sabia que escreveram o nome da Eita, Eliane isso aqui eu já comi. como tatuagem? Eu vou mostrar pra vocês. Lia. Oh, porque toda hora o seu Orkut, ele ficou viciado. Eu não sei rosa. Não, meu. É o feijão mais. Vai se maquiar. Você só. Ai, você manda